Depois de 8 anos como prefeito de Salvador, o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, concedeu a primeira entrevista a mim, ao Jornal à Tarde e ao portal Muita Informação. Ele falou sobre os projetos que tocará a partir de agora e dos desafios que Bruno Reis terá para gerir a capital baiana. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e dar um like, porque aqui é muita informação. Eu tenho o prazer de fazer a primeira grande entrevista após ACM Neto deixar a prefeitura de Salvador, ex-prefeito da capital baiana, presidente nacional do Democratas, com novos desafios à frente. E é com ele que eu converso agora para o Jornal à Tarde, para o portal Muita Informação. Vou ter que chamar de prefeito por muito tempo ainda, porque o costume desses 8 anos leva a gente a fazer isso. Tudo bem, ACM Neto? Olá, Oswaldo, tudo ótimo, prazer conversar com você. De fato, esse é o primeiro bate-papo, a primeira entrevista que eu dou depois que deixei a prefeitura, mas uma alegria poder estar fazendo esse bate-papo com você, né? Nós que já nos conhecemos há tantos anos, né? E é uma alegria, portanto, poder trocar aqui algumas ideias dessa nova fase da nossa vida a partir de agora. Com certeza. Passado 8 anos como prefeito de Salvador, uma rotina nova, projetos novos. Como tem sido esse começo aí para a ACM Neto? Bom, Oswaldo, interessante porque o meu mandato ele foi vivido intensamente até o último instante, né? Eu trabalhei até o dia 31 de dezembro num ritmo super acelerado. Aí, no dia 1º de janeiro, muda o chip, né? Tira o chip de prefeito e agora entra o chip de presidente nacional do Democratas, de liderança política que começa a articular um trabalho na Bahia e no Brasil. Posso te dizer que eu estou muito tranquilo. É claro que a rotina ela não é a mesma, porque quando você está na prefeitura, você acaba tendo uma pressão 24 horas por dia, você não desliga um minuto sequer. Nesses primeiros dias de janeiro, pelo menos, eu consegui ter os finais de semana livres, ao lado da minha família, pude descansar um pouco, mas a gente já começou a trabalhar, comecei a fazer as viagens para o interior. Essa semana agora já vou a Brasília, né, participando e acompanhando as articulações para a eleição da Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Já comecei a organizar toda uma programação do que será o meu trabalho aqui na Bahia nesses próximos 2 anos. Já estou com minha equipe e a gente já está, portanto, colocando a mão na massa. Eu não consigo ficar muito tempo parado, não me programei ainda para tirar férias. É claro que em algum momento eu vou descansar um pouco, um descanso um pouco mais prolongado, de uns 15 dias, mas isso ainda não está programado, provavelmente em fevereiro, meado de fevereiro, final de fevereiro. E é isso aí, fazer o que eu sempre fiz na minha vida, trabalhar muito, né? Ocupar a rotina, ocupar a cabeça e já olhar o futuro. Com certeza, a história vai te colocar em um dos lugares de destaque na vida de Salvador, pelas entregas e por tudo que foi feito ao longo dos últimos 8 anos. Que sentimento você alimenta por todo esse trabalho feito em prol da população e em prol da cidade? Um sentimento de muito orgulho, né? Sentimento do dever cumprido. Eu digo sempre, e aliás falei bastante isso a Bruno, Bruno, muito melhor do que você começar, né, com o reconhecimento popular, do que você começar forte em termos de respaldo com as pessoas, é você acabar dessa forma, né? Então, eu senti muito mais prazer, muito mais alegria no término do meu mandato do que mesmo quando venci as 2 eleições, em 2012 e 2016. A gente sabe que a lógica no Brasil é que um prefeito, depois de 2 mandatos, de 8 anos, normalmente sai desgastado, sai com problemas, com muitas cobranças, a cidade com várias situações difíceis. E, no meu caso, foi o contrário, né? A gente foi numa crescente e eu consegui fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro, tendo cumprido
as nossas promessas, tendo atendido às expectativas da população de Salvador. Então, assim, é um orgulho grande saber que eu pude transformar a cidade. É claro que ainda existem muitos problemas, muitos desafios, alguns dos quais Bruno vai poder resolver, vai poder superar, né? Mas quem olha a cidade do passado, de 2012, e a cidade de 2020, que eu deixei para Bruno, uma cidade completamente nova, diferente, transformada e pronta para continuar crescendo. Portanto, o meu sentimento é de muito orgulho. A cidade entendeu muito bem essa continuidade do seu governo ao dar a votação expressiva que o prefeito eleito Bruno Reis teve, mas a gente sabe que ele terá vários desafios pela frente. O que você aponta que vai ser o maior gargalo e a maior dificuldade que Bruno Reis vai ter a partir de agora no comando da Prefeitura de Salvador? Olha, Oswaldo, primeiro, deixando muito claro que sempre nós tivemos a compreensão, eu e Bruno, de que esse seria um governo de continuidade, mas seria um novo governo, um governo diferente. Então, um prefeito diferente e um governo diferente. Eu, quando deixei a prefeitura no dia 1º, me despedi da minha equipe, que me despedi do próprio Bruno, né, eu disse a ele, irmão, agora é com você, jogue duro, siga em frente, confio em você. E de lá para cá, a gente até se falou algumas vezes, sempre ele me ligando para ouvir algum conselho, mas eu me desliguei inteiramente das atividades administrativas, porque uma coisa tem que ficar muito clara, Bruno é o prefeito e tem capacidade de gerir a cidade, tomar conta da cidade. Montou uma boa equipe e aí você percebe, de um lado, manteve vários quadros que já trabalhavam comigo, então a lógica do governo, do time que ele montou, respeita esse lado de continuidade, que era um desejo da população, mas do outro lado também renovou, trouxe gente nova, né? Mexeu nas estruturas, o que eu acho muito positivo, porque depois de 8 anos, é claro que é preciso ter mudança. Então, e Bruno vai conseguir implementar essas mudanças. Agora, ele já assume, né, com desafios grandiosos, assuntos espinhosos, muitos problemas para enfrentar, e eu diria que todos derivam de uma só coisa, que é a pandemia, né? Nós ainda estamos vivendo a pandemia que traz reflexos diretos na questão da saúde pública, e veja o que está acontecendo em Manaus, o caos do Amazonas, né? Graças a Deus, aqui em Salvador, nós conseguimos superar todo esse tempo sem colapso no sistema de saúde. Isso tudo foi feito com preparação, com foco e com investimento. Então, você tem, diretamente ligado à pandemia, a questão da saúde, mas tem também todo o rebatimento em outras áreas essenciais para a vida da cidade. A exemplo da assistência social e o impacto que isso traz para os mais pobres, para as pessoas mais vulneráveis, né? A educação, porque, infelizmente, não vai dar para esperar a vacina no braço de todo mundo, ou seja, a imunização de todos, para voltar à educação. Vai ter que voltar antes. É claro que tem que voltar com cuidado, com segurança, seguindo protocolos muito sérios, mas não dá para perder 2 anos. Nós já perdemos 2020, não dá para perder também 2021. E esse é um desafio do Bruno. O terceiro desafio que eu apontaria como assim importantíssimo é o do transporte público. Eu sei que ele está pessoalmente dedicado a isso. Ainda na minha gestão, nós colocamos 105 milhões de reais para o transporte público de Salvador não parar, né? Existe uma das bacias que está sob intervenção, essa intervenção acaba em março, e ele está preparando uma solução, uma saída para que essa intervenção não seja prorrogada e o transporte tenha uma solução mais definitiva. Então, dentre tantos problemas que um prefeito enfrenta no seu dia a dia, agora, mais do que nunca, o prefeito está sendo desafiado em função da pandemia e das consequências que ela traz. Será praticamente impossível evitar as comparações entre os dois governos. Tem uma linha de corte muito elevada que foram as entregas ao longo desses últimos 8 anos. E o próprio Bruno Reis coloca isso como um grande desafio. Na verdade, Oswaldo, é um grande desafio, mas, por outro lado,
Bruno tem uma máquina que está azeitada e uma prefeitura que está pronta para encarar tarefas cada vez maiores, né? Quando eu cheguei em 2013, a discussão era o básico. Tem que tapar o buraco da rua, tem que coletar o lixo, tem que manter a iluminação pública. À medida que o tempo passou, os anos passaram, as pessoas, é claro, aumentaram as suas expectativas, mas a prefeitura aumentou a capacidade de dar resposta às pessoas. E aí ela conseguiu ir se envolvendo a cada ano em projetos mais grandiosos e mais complexos. Bruno está preparado para isso. Ele herdou uma prefeitura com 1,6 bilhões de reais em caixa, ele herdou uma prefeitura com mais de 2 bilhões de reais de operações de crédito contratadas e, portanto, recursos que ele vai poder tocar obras e projetos importantíssimos. E mais do que isso, Bruno conhece a cidade e conhece a máquina administrativa de Salvador. Então, eu não tenho dúvida que ele está preparado, sim, e as comparações, que são naturais, elas, aos poucos, vão deixando de existir. Por quê? Primeiro, porque a Semineto jamais ficará, tá certo, como viúva, né, de 8 anos de governo. Eu já mudei meu chip, eu já estou pensando em outras coisas, já estou fazendo outras coisas e deixei muito claro, tá certo, que não vou ser sombra. Aliás, eu dizia isso antes da eleição, não esperem de mim, tá certo, continuar querendo exercer a prefeitura, não esperem de mim um terceiro mandato. Está claro, o prefeito é Bruno, quem decide é ele, quem está na linha de frente é ele, eu mudei a minha pauta. Eu acho que isso ajuda também a mostrar claramente que a realidade agora é outra, que nós temos um novo prefeito que com certeza vai ter qualidades e defeitos, como todos nós, mas vai ser um bom prefeito para a cidade. Já iniciou uma série de visitas ao interior e o pontapé inicial foi dado essa semana. Esse é o começo da pavimentação de sua candidatura ao governo em 22. Oswaldo, veja, eu não vou aqui, de maneira alguma, tá certo, deixar de dizer a você que o mais provável é que eu dispute o governo do Estado em 2022. Agora, eu quero transformar isso em algo absolutamente natural. Uma candidatura a governador não pode ser apenas fruto de uma vontade pessoal, de um desejo meu, né? Ela tem que ser fruto, sobretudo, de uma vontade dos baianos. Então, eu quero transformar isso em algo natural. Esses últimos 8 anos, eu tive a minha vida, né, praticamente dedicada a Salvador, né? Eu, é claro, como uma liderança política, jamais me distanciei do interior, jamais deixei de fazer visitas ao interior, porém, o meu foco, a minha atenção, a minha energia estava concentrada para Salvador pelo meu trabalho como prefeito. Agora, né, a realidade é outra. A prioridade para a minha agenda nesse ano de 2021 é o interior. Eu vou dedicar boa parte do meu tempo para viajar pela Bahia, para viajar pelos municípios baianos, né? Nós já começamos. Nesse primeiro momento, as nossas viagens têm como objetivo ajudar prefeitos que acabaram de assumir, que estão no seu primeiro mandato, começando agora. Então, eu, com 8 anos de experiência na Prefeitura de Salvador, eu acumulei muito conhecimento, que eu acho que eu tenho a obrigação de dividir isso com prefeitos que estão chegando e que querem acertar. Foi nesse espírito que eu fui a Eunápolis, com esse espírito eu fui a Teixeira de Freitas, irei a Luiz Eduardo Magalhães, a Santo Antônio, a Cruz das Almas, a Juazeiro, a Senhor do Bonfim, a Campo Formoso e a tantas outras cidades que nós estamos fechando programações a partir de convites que eu estou recebendo dos prefeitos. Eu chego nessas cidades e a experiência foi ótima, porque eles reúnem toda a equipe, todos os secretários e dirigentes. A gente participa de uma reunião de 4 horas de relógio. Eu faço uma apresentação técnica do que eu acho mais importante para o início de um governo e depois a gente abre espaço para o debate, eles perguntam, tiram dúvidas. Eu acho que foi muito produtivo. Então, assim, é uma forma que eu tenho de ajudar colegas que estão assumindo agora e que querem acertar. Óbvio que essa agenda, com esse objetivo, será aí dos primeiros meses desse ano de 2021. Logo em seguida, nós vamos continuar indo para o interior, já com outro tipo de propósito, que é o de estudar
as principais questões da Bahia, né? Nós vamos traçar um plano regionalizado, onde a gente possa observar os aspectos socioeconômicos de cada região, né? Eu quero, inclusive, buscar a colaboração de técnicos e de pessoas do Brasil inteiro para apresentar uma proposta para a Bahia. E aí a gente vai, é claro, passar o ano de 2021 todo debatendo o Estado, discutindo a situação de cada localidade da Bahia, não só para ter um diagnóstico completo da realidade da Bahia, mais do que isso, para a gente poder ter propostas, projetos, ideias novas que pautem um debate pensando em 2022. Agora, candidatura ao governo, isso vai acontecer na hora certa, se for algo natural e lógico que ocorra. É inevitável que não seja natural, até porque o processo de movimentação já começou. Você é o principal nome da oposição na Bahia e tem o ex-governador Paulo Souto como braço direito aí nessa linha de frente para tentar construir esse novo projeto. O que você espera aí dessa articulação e dessa equipe que você montou para justamente apresentar essa nova solução para o estado da Bahia? Olha, eu tive o prazer de ter ao meu lado o nosso ex-governador Paulo Souto como secretário da Fazenda por 6 anos na Prefeitura de Salvador. Eu já conhecia muito o Paulo, a gente já tinha uma relação muito próxima, né, de uma vida inteira, mas nesses 6 anos eu pude me aproximar ainda mais dele, né, sabendo mais de perto da qualidade do seu trabalho, do seu preparo, da sua experiência. Então, é óbvio que, para mim, tá certo, é um grande diferencial eu poder ter ao meu lado alguém que governou a Bahia 2 vezes, foi secretário de Estado, vice-governador, senador da República, quer dizer, tem um currículo invejável, um conhecimento da Bahia que poucos têm. E aí eu estou agregando, Paulo está coordenando esse trabalho, mas nós estamos agregando outras pessoas. Eu, por exemplo, agora estou contando também com a colaboração do ex-ministro Valdec Ornelas, uma grande cabeça, né, um dos melhores quadros da vida pública da Bahia, está nos ajudando. Agora também nós vamos o quê? Montar uma equipe de gente jovem em cada setor. Então, Paulo assumiu a coordenação, a gente vai ter equipes setoriais tratando de cada um dos temas mais importantes para o Estado. Educação, segurança pública, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, recursos naturais. Então, em cada setor, nós vamos ter uma equipe específica. E aí, Oswaldo, como, graças a Deus, sou uma pessoa que tem um relacionamento nacional bem amplo, eu pretendo trazer, em alguns temas, opiniões de fora. Eu quero trazer exemplos bem-sucedidos que estão acontecendo em outros lugares do Brasil e até do mundo, né? Utilizando o fato de ser presidente nacional do partido, de ter uma fundação no partido que pode dar suporte para esse estudo técnico, e eu quero fazer uma coisa diferente. Ou seja, a minha caminhada pela Bahia não será apenas para eu me apresentar, vai ser também para a gente aproveitar essa oportunidade para discutir um plano para o futuro do Estado. Que avaliação você faz aí desses 6 anos do governo Rui Costa e caminhando agora para 16 anos de PT no poder? Dá para perceber que há uma fadiga de material, há um cansaço da forma de gestão do partido no Estado? Olha, não há dúvida, Oswaldo, que estão soprando novos ventos na política da Bahia. E o que mais pode confirmar o que eu estou dizendo aqui foi o resultado da eleição no ano passado, né? Com um grande êxito para os candidatos de oposição. Nós ganhamos prefeituras importantíssimas em toda a Bahia. Quer dizer, quando a gente olha ali as 50 maiores cidades, nós ganhamos metade dessas 50 maiores cidades. Estamos governando os 4 maiores colégios eleitorais do Estado, tá certo? Hoje são administrados por prefeitos vinculados ao nosso campo político. Então, esse é um primeiro ponto, que é um ponto objetivo, para não ficar naquela coisa apenas do subjetivismo. Então, objetivamente, tivemos uma eleição municipal, um resultado contundente para a oposição,
o que, na minha opinião, reforça essa tese de que existem novos ventos soprando. Olha, eu não sou do tipo de pessoa, Oswaldo, que aponta o dedo para um adversário e apenas enxergo críticas. Não. Ou problemas. Não. Eu consigo ver pontos positivos e consigo ver pontos negativos. Se você me perguntar, esses 6 anos do governador Rui Costa, tá certo? Ou os 14 anos de PT na Bahia, foi tudo errado? Não. Existem coisas que foram certas. Existem decisões que foram adequadas. E aquilo que foi certo, caso a gente venha governar a Bahia no futuro, será mantido, será preservado. Nós não temos esse problema. Agora, eu olho a Bahia e aí eu destacaria 3 pontos mais importantes, né? Se eu pudesse tocar em coisas que eu acho que precisam mudar. Por um lado, a educação. A educação pública da Bahia, infelizmente, continua sendo a pior do Brasil. Em 14 anos de gestão do PT, eles não conseguiram mudar essa realidade. A educação pública da Bahia é a pior do país. Sem uma base de educação de qualidade, sem uma formação dos nossos jovens, olhando para o futuro e entendendo que esse é o único caminho e verdadeiro para a gente diminuir as desigualdades sociais, a gente não vai mudar de verdade a realidade da Bahia. Então, quando a gente olha a educação, a gente vê, tá certo, um grande problema, né? E, lamentavelmente, é um tema que foi muito maltratado pelo PT nesse período. Outro ponto que eu poderia destacar, a importância econômica da Bahia no Brasil, né? A Bahia já teve muito mais peso econômico no país do que tem hoje. E aí, isso tudo acabou significando o quê? Aumento do desemprego. Ora, agora nós temos aí a saída da Ford. Eu não posso dizer que a culpa da saída da Ford é apenas do governo do Estado. Eu não posso dizer isso, tá certo? Mas a saída da Ford é emblemática. Por quê? Porque ela é reveladora também de uma política no Estado que deixou de ter aquela pegada junto aos empresários para fomentar o ambiente de negócios, para favorecer o estímulo a que novas empresas possam vir para a Bahia. Depois que a Ford anunciou a saída em Camaçari, eu até agora, por parte do governo do Estado, só ouvi promessas, só coisas assim, nada objetivo, nada objetivo. Como é que nós vamos fazer para compensar esses desempregos? Como é que nós vamos fazer para que a Bahia, né, que foi pioneira na implantação de uma indústria automotiva na região Nordeste, né, não deixe de estar nessa vanguarda do desenvolvimento industrial do país, ponto. E a gente não vê ações concretas. E, finalmente, o terceiro ponto que eu destacaria, a segurança pública. Infelizmente, tá certo? Os 14 anos do governo do PT coincidiram com um aumento muito forte da violência no nosso Estado. Situações que não existiam na Bahia, que eram apenas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, de facções organizadas, de criminosos tomando conta de territórios na Bahia, do tráfico de drogas e do tráfico de armas, ter considerado agora a Bahia um dos seus principais espaços de atuação. Então, é outro aspecto que a gente chama atenção. Agora, você vai dizer, prefeito, ou Neto, tudo foi ruim? Não, eu não vou dizer que tudo foi ruim. Existem coisas que foram boas, mas eu acho que deu. Chegou, 16 anos é tempo demais. O que o baiano vai querer é o quê? O baiano vai querer que haja uma mudança, que pessoas possam chegar com uma nova pegada, né, com oxigênio, né, com a faca nos dentes, literalmente, para fazer um trabalho que mude o patamar, principalmente nesses 3 aspectos que eu te coloquei para o futuro do nosso Estado. O senador Jacques Wagner é apontado hoje como o principal nome para conseguir manter unido o grupo que está no entorno do governador Rui Costa hoje. Wagner é um candidato competitivo que coloca seu plano de alcançar o governo do Estado em risco? Olha, vamos lá, Oswaldo. Primeiro, lembrando, eu ainda não sou candidato a governador, tá certo? Então, muito cuidado eu tenho que ter
quando respondo essa pergunta tão inteligente sua, mas eu preciso ter esse cuidado para deixar isso claro. Segundo, é óbvio que o senador Jacques Wagner, em qualquer circunstância, será um candidato forte e competitivo. 2 vezes governador da Bahia, senador da República, só isso já o credencia a ser um candidato competitivo. Imagine se eu, tá certo, teria o direito de dizer algo diferente. Não tenho, né? Pelo contrário, conhecendo a política como conheço, né, sei que caso o enfrentamento em 2022 se dê entre o senador Jacques Wagner e eu, por exemplo, vai ser uma disputa bastante acirrada, uma disputa bastante firme no Estado. Então, em qualquer circunstância, tá certo? O senador Jacques Wagner é um candidato competitivo. Eu aqui não estou elogiando e nem criticando o Jacques Wagner, estou apenas falando objetivamente, pela posição que ele ocupa hoje, pelo que ele já exerceu como governador 2 vezes, é claro que é um nome conhecido, é um nome que tem hoje o conhecimento da Bahia e, portanto, óbvio, é um nome competitivo. A disputa pelo comando da Assembleia, que manteve unido PT, PSD e PP, mostrou que o bloco no entorno do governador continua unido e continua coeso, e isso é um desenho já para 2022. Essa estratégia do governador Rui Costa, de certa forma, colocou a oposição sem opção de escolha na Assembleia, já que ele estava com a garantia de Adolfo Menezes praticamente consolidada? Bom, Oswaldo, veja, a disputa na Assembleia Legislativa ela estava se dando entre 2 partidos da base do governador Rui Costa, o Progressistas e o PSD. Nós, da oposição, temos apenas uma bancada com 17 deputados. Isso é menos de 1/3 dos deputados da Assembleia Legislativa. Então, jamais passou pela cabeça da oposição apresentar um candidato ou sair vitoriosa nesse processo. O PSD, que fez agora o deputado Adolfo Menezes como presidente da Assembleia, o PSD, eles fizeram um gesto importante no Senado Federal de apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, a presidente do Senado Federal. É óbvio que o apoio do PSD em Brasília a Rodrigo Pacheco acabou facilitando também que nós construíssemos um entendimento de apoio para o deputado Adolfo Menezes, tá certo? Então, nós entendemos que o deputado Adolfo terá condições de tocar a Assembleia Legislativa e aquela não era uma disputa nossa. Não era uma disputa nossa, era uma disputa entre 2 partidos da base do governador Rui Costa. Agora, você dizer, olha, eles estão lá arrumados, organizados, e o time deles para 22 vai ser esse? Eu não sei. Aí tem que se perguntar a Otto Alencar, que é o líder principal do PSD na Bahia, tem que se perguntar a João Leão, que é o líder principal do Progressistas na Bahia, tá certo? Tem que se perguntar a Lídice da Mata e a Marcelo Nilo, que são líderes do PSB, e por aí vai, tá certo? Então, eu não estou, e aí é importante também deixar isso claro, né? Eu não estou, nesse momento, preocupado com o que acontece na base do governador. Eu tenho que me preocupar com o que acontece na minha base. Eu tenho que me preparar, caso seja candidato a governador, para ter o meu time afinado. Essa é a minha preocupação. Eu não estou atrás de cooptar o partido A, B ou C que está com Rui Costa e com o PT. Isso não faz parte da minha prioridade, não faz parte da minha agenda, não faz parte do meu trabalho. A minha linha é outra. Eu tenho um grupo, nós temos 15 partidos apoiaram Bruno Reis aqui em Salvador, né? Já é um número mais do que suficiente para ter uma candidatura forte e competitiva ao governo, né? Agora, se amanhã ou depois algum dos partidos da base de Rui quiserem conversar comigo, eu vou deixar de conversar? Não vou, mas só que essa não é prioridade minha. Isso não está na minha agenda. Tá? A minha agenda é tocar com o meu time, que já é um time muito forte. Qual a sua avaliação aí sobre a disputa ao Senado e qual a chance real de vitória do Rodrigo Pacheco? Estamos muito animados, essa é a prioridade absoluta do partido.
até o dia 1º de fevereiro. Primeiro porque o senador Rodrigo Pacheco é um grande quadro, senador por Minas Gerais, jovem, cara da minha idade, tá certo? Jurista, um sujeito super respeitado. Então, a gente acredita mesmo numa vitória. Eu acho que o Rodrigo Pacheco ganha no primeiro turno no Senado e o Democratas, se tudo der certo, manterá a presidência do Senado Federal, que foi o objetivo traçado desde o começo pelo partido. Nós já sabíamos que não seria possível manter a presidência das duas casas, não daria para ter candidato nas duas casas. Aquela eleição de Rodrigo e Davi foi algo muito ali daquele momento, tá certo? Ou seja, não se repetiria aquela hipótese, por isso o foco total na eleição de Rodrigo Pacheco, que eu acho será o próximo presidente do Senado Federal. Qual a sua avaliação sobre a disputa na Câmara e as chances reais de vitória do candidato Baleia Rossi? Há, inclusive, quem diga que o Democratas estaria dividido nesse apoio. Vamos lá. Primeiro, a eleição na Câmara ela está indefinida. De um lado, você tem o deputado Arthur Lira, que começou a trabalhar praticamente há um ano para ser candidato a presidente. Então, ele saiu antes. Com isso, é claro, ganhou terreno. Do outro lado, você tem o deputado Baleia Rossi, que tem o apoio de 11 partidos, então conseguiu fazer uma frente bem ampla, né, e heterogênea de partidos apoiando a candidatura dele. Então, ambos são candidatos competitivos que têm chances de vencer as eleições. Se eu dissesse aqui, você tem aí uma bola de cristal para ver o que é que vai acontecer, não tenho, tá certo? Então, os dois são competitivos e pode dar qualquer resultado. Agora, nós, do Democratas, tá certo? A partir de um posicionamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, nós estamos integrando, neste momento, o bloco dos 11 partidos que apoiam a candidatura do deputado Baleia. Ele esteve comigo em Salvador há poucos dias, o recebemos, né, ao lado dos nossos deputados, e essa é a nossa posição neste momento na Câmara dos Deputados. Agora, Oswaldo, veja, você perguntou, porque tem divisão nos partidos e tal. Eu fui 10 anos deputado federal, tá certo? Eleição para mesa diretora, aliás, eleição para qualquer coisa é assim, né? Existe uma coisa ali que é da afinidade, da amizade, do relacionamento pessoal. Então, é natural que o deputado A, B ou C, tá certo? Ele tenha uma preferência, ele tenha uma relação pessoal mais próxima de um do que de outro candidato. Mas isso não significa crise, isso não significa problema. O Democratas, como sempre, está unido, o Democratas, como sempre, sabe tomar suas decisões da forma certa, pensando no país, e essas questões não vão prejudicar de maneira alguma a unidade do partido. Assemineto, a gente tem aí um governo do presidente Jair Bolsonaro que, apesar de várias críticas, continua mantendo um elevado índice perante a população. O que explica esses números e qual a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que o governo Bolsonaro ele tem problemas em diversas áreas, mas também é um governo que, em algumas outras áreas, não pode deixar de ser pontuado a partir de decisões corretas que tomou, né? Então, se você for observar, o auxílio emergência, por exemplo, e todo o dinheiro que foi injetado na economia no ano passado em função da pandemia, foi uma decisão correta. Sem aquilo, o rombo econômico no país teria sido muito maior. A situação de pobreza, de miséria das pessoas teria se agravado muito. Agora, em relação à própria pandemia, na minha opinião, muita coisa errada. A condução equivocada em diversos aspectos, né, que vão desde aquela postura inicial de negar a gravidade do vírus, de negar a seriedade e os impactos que a pandemia poderia ter no país, né, de se contrapor à posição de prefeitos e governadores que, naquela hora, corretamente suspenderam atividades, pregaram o isolamento, né,
Agora, a gente vê o atraso em relação à vacinação. Demorou para ter um plano de vacinação, demorou para ter uma vacina, né? Ainda não está claro quando começa a vacinação, fala-se na quarta-feira. Ontem eu ouvi comentários que poderia atrasar, enfim, não sabemos, né? Depois, o ritmo da vacinação, quanto tempo vai demorar para termos a imunidade de todos. Então, eu vejo que o governo Bolsonaro, ele, em muitos aspectos, errou, em alguns outros aspectos, acertou. Então, a gente não pode simplesmente chegar e dizer que está tudo errado. Agora, Oswaldo, como é que se justifica a popularidade do presidente? Por um lado, porque existem pessoas que se identificam com ele, que pensam como ele pensa, né? Se, por outro lado, não tenha dúvida que o auxílio emergência teve impacto, teve efeito numa camada da população, tá certo? Que, historicamente, não avaliava bem o presidente e que, depois do auxílio emergência, passou a ter uma outra leitura sobre o governo. Agora, vamos lá. A gente sabe que 2 anos de governo, ao mesmo tempo que é muito, também pode ser pouco, né? Ou seja, passou metade do governo Bolsonaro, mas ainda tem metade pela frente. O que é que vai acontecer em 21 e em 22? Como é que o governo vai se comportar? Qual vai ser a postura do presidente? Qual será o impacto econômico das medidas e decisões tomadas pelo governo? Como vai se dar a relação do governo com o Congresso a partir da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado? A agenda de reformas voltará ou não voltará? Tudo isso são interrogações, questionamentos que a gente não tem como responder agora, que a gente precisa ver o desdobramento das coisas, tá certo? Para avaliar, de fato, como é que vai ficar o país e, consequentemente, como é que vai ficar a avaliação do próprio presidente da República. A eleição de 2020 praticamente acabou, mas a gente já começa a pensar na eleição de 2022. E óbvio que a pauta da eleição presidencial também já é discutida em todo o país. A candidatura de Dória é uma candidatura competitiva pelo PSDB, já que tem muita gente que sonha, inclusive, com uma chapa Dória-Neto. Olha, essa chapa não acontecerá, porque eu jamais admitiria ser candidato a vice-presidente da República. A minha prioridade, o meu foco, o meu desejo é disputar o governo da Bahia e me preparar para isso. Eu, no entanto, ainda não tirei o meu nome do cenário nacional e das conversas nacionais. Existem muitas pessoas que chegam a defender o meu nome como candidato a presidente da República. Eu tenho ponderado, tenho dito que o meu desejo é construir um outro projeto, um projeto que reflita o nosso pensamento para o futuro do Brasil, mas a minha dedicação à Bahia. É o que eu tenho dito a todo mundo, que é a minha prioridade, mas eu sou presidente nacional de um partido, eu não posso fechar portas. Eu não posso deixar de conversar, e mais do que isso, de compreender apelos e ponderações de diversos setores. Bom, com relação ao governador João Dória, todo e qualquer governador do estado de São Paulo, ele tem uma vitrine, né, importante, torna-se um player nacional e, portanto, pode pleitear ser candidato a presidente da República. Poder ele pode. Será, aí é outra história. O Democratas vai com o PSDB? Não sei. Não tem nada, não tem nenhum compromisso assumido nesse sentido, tá certo? Não tem nada amarrado. O Democratas não abriu ainda internamente espaço para discutir a eleição presidencial. Nós não tratamos de 2022. Eu, como presidente do partido, inclusive, tenho procurado dar conforto às diferentes correntes, porque dentro do DEM tem gente que defende Bolsonaro, dentro do DEM tem gente que defende João Dória, dentro do DEM tem gente que defende Luciano Huck, dentro do DEM tem gente que defende, tá certo, Ciro Gomes, dentro do DEM tem gente que defende uma candidatura própria de um Mandetta, né?
Isso porque eu tenho dito que a minha prioridade é ser candidato a governador da Bahia. Por quê? Porque se eu fizesse qualquer sinalização que poderia ser candidato a presidente da República, não tenho dúvida que o partido todo estaria fechado comigo, certo? Então, o cenário não começou a ser tratado. Existem várias correntes. Eu, como presidente do partido, o que é que tenho que fazer? Dar conforto a essas pessoas. O nosso foco foi a eleição municipal de 2020. Deu certo. Qual vai ser a nossa postura a partir de agora? Eu quero, Oswaldo, participar da construção de um projeto que distensione a política do Brasil. Eu não vou topar nada que leve ao radicalismo, nada que leve aos extremos. Então, pré-condição básica para conversar com o DEM sobre uma aliança em 2022 é ter o compromisso com o bom senso, com o equilíbrio, né? De resgatar situações que foram perdidas nas eleições de 2018. A eleição de 2018 foi polarizada, dois extremos, esquerda de um lado, direita de outro, tá certo? Como se fosse um maniqueísmo na política que eu condeno. Para mim, eu estou fora. Ponto. Agora, quem vai ser o nome? Aí a gente precisa de tempo. Vamos fazer essa discussão interna ao longo de 2021 e vamos aguardar para, na hora certa, tomarmos uma posição. Como presidente nacional do Democratas, como estão as conversas e o que há realmente de verdade nessa articulação aí para tentar convencer o apresentador Luciano Huck a ser candidato a presidente da República? Vamos lá. Primeiro, Luciano é hoje um querido amigo. Eu tenho uma relação muito próxima dele. Conheço o Luciano. As pessoas, a grande maioria dos brasileiros, conhece o Luciano Huck da televisão, né? O apresentador, que é bastante conhecido, porque tem ali uma grande vitrine, que é o seu programa de televisão. Eu não. Eu conheço o homem, Luciano Huck, um cara que tem espírito público, que conhece o Brasil, que quer ajudar o país, é um sujeito diferenciado. Se cercou de cabeças muito importantes, tá certo? Ou seja, tem uma rede de relacionamento que permite construção diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Então, é um cara que tem ideias, que gosta de discutir ideias, enfim. Agora, o que é que tem de verdade em Luciano Huck ser candidato a presidente da República pelo Democratas? Nesse momento, nada. Nesse momento, não existe isso. Tá? Luciano Huck vai ser candidato a presidente da República? Eu não sei. Só quem pode responder isso é o próprio Luciano Huck. Caso ele decida ser candidato a presidente da República, será pelo Democratas? Também eu não sei, porque essa discussão nunca existiu. Então, não há essa conversa na pauta. Eu converso muito com ele sobre o presente e sobre o futuro do Brasil, tá certo? Agora, não tratamos se será ou não candidato a presidente, caso seja, se será ou não pelo Democratas. O que eu posso dizer é que o Luciano Huck é um cara que tem muito a contribuir com a política brasileira, eu acho. Estou falando por mim, não estou falando por ele, estou falando por mim. Agora, sendo candidato ou não sendo? Candidato a quê? Quando? Então, essas respostas todas, só quem poderá dar é o próprio Luciano Huck. Já estamos caminhando para o final, mas não dá para a gente encerrar o nosso papo sem saber a sua avaliação sobre a ponte Salvador-Itaparica. É um projeto aí que coloca a luz para o ano de 2025. Você acredita na concretização desse projeto da ponte, Neto? Oswaldo, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui do ideal e depois nós vamos falar do real, tá certo? Neto, ter uma ponte Salvador-Itaparica seria uma coisa bacana? Seria uma coisa boa? Eu acho que sim, certo? Então, estamos falando primeiro no ideal, ok? Seria uma coisa bacana ter uma ponte ligando Salvador e Itaparica para promover um novo desenvolvimento, não só das ilhas, mas do Recôncavo, do Baixo Sul. Claro, óbvio que sim. O ideal. Agora vamos para o real. Nós estamos vivendo um momento
de crise. Essa crise pode se aprofundar ainda mais, tá certo? E aí, o que é preciso saber? É quanto isso vai custar e como o poder público paga a conta, tá certo? Então, essas são as duas principais questões. Quanto, de fato, isso vai custar e como o poder público vai pagar a conta. Porque o que não dá, sendo muito claro, tá certo? O que não dá é para onerar os próximos anos o Estado, impedindo que o governante do futuro tenha capacidade de fazer qualquer outra coisa por causa de um projeto. Aí não dá. Aí não dá. Tá certo? Um projeto como esse, ele tinha que ser fundado principalmente, tá certo? De um lado, com recursos privados e, do outro lado, com suporte de recursos federais. Né? A União, com recursos federais, a União ela teria força e fôlego, né, para dar as contrapartidas de um projeto desse. Agora, eu receio que a contrapartida do governo do Estado possa comprometer as contas públicas e impedir que o próximo governante faça qualquer coisa. E aí a Bahia é muito grande. Aí não dá, a Bahia é muito grande. A Bahia são 417 municípios. A Bahia tem outras coisas que são muito mais importantes. Eu citei aqui já todos os desafios de educação, de segurança pública, poderia falar de saúde, né? A expectativa de um desenvolvimento mais equilibrado entre as regiões do Estado. Você vai no extremo sul, como eu fui, vai no oeste, como eu fui, as pessoas hoje se sentem o quê? Se sentem esquecidas. Acham que não pertencem à Bahia pela distância ser grande? Não, não é pela distância ser grande, é pelo esquecimento, é pela falta de investimentos. Então, não dá para um projeto só comprometer todo um plano futuro que o Estado precisa ter. Essa é a discussão, Oswaldo. Então, a gente começa colocando o que é o ideal e a gente depois vem para o real. Eu não sei se, diante de tantos problemas que a Bahia tem, de tantas necessidades, tá certo? No estado inteiro, em 417 municípios, eu não sei se um projeto só pode levar, tá certo? Esse volume tão grande de recursos que está levando por parte do governo do Estado. Se não houvesse contrapartida estadual, se não houvesse o comprometimento de tanto dinheiro estadual, aí seria uma outra história. Só para completar, além disso, não dá para o governo achar que vai fazer uma ponte, entroncando uma ponte em Salvador, sem discutir detalhadamente com o município. Eu não sou mais prefeito, mas tenho certeza que o prefeito Bruno não vai permitir. Então, existem interfaces com a União, através do patrimônio histórico, através da SPU, então, IFAM e SPU, existe toda a interface com o município. Não vai passar por cima disso, não pode. Você não pode encaixar uma ponte com um volume desse de tráfego sem estudar detalhadamente e sem ajustar ao plano de mobilidade da capital. Isso seria um crime. Então, esses são os pontos e aspectos que eu posso trazer em relação à ponte Salvador-Itaparica. E nos 8 anos de governo que você teve à frente da prefeitura, em algum momento o Estado te chamou para conversar, já apresentou esse plano para o município, já que há necessidade de ter esse casamento aí com o plano de mobilidade de Salvador? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso não foi conversado com a prefeitura em nenhum momento. Para finalizar, que mensagem você deixa para a população da Bahia, para a população do Brasil, você que agora começa a viver uma nova fase na sua vida depois de 8 longos anos à frente da Prefeitura de Salvador? Acima de tudo, Oswaldo, uma mensagem de esperança e de confiança. Né? A gente está vivendo um momento dramático. Veja que a pandemia, o número de mortes aumentando em todo o Brasil. Né? Você chega à situação lá do Amazonas de faltar oxigênio, né? Você vê o desespero das pessoas. Então, nesse momento, não temos como pensar em nada que não seja a vida, né? Solidariedade, e se houver solidariedade, eu acho que a gente constrói um futuro diferente. Infelizmente, às vezes,
os nossos governantes só pensam em politicagem, desculpe o termo, em politicagem. Eu fiz agora, recentemente, uma postagem no meu Twitter e no meu Instagram, conclamando que os homens públicos no Brasil se unam, né? Ao invés de você estar procurando quem é o culpado, quem é o responsável, ou está querendo tirar proveito da morte dos outros, o que é um crime isso. Então, o que nós precisamos agora é de união, de bom senso e responsabilidade, tá certo? E no que eu puder contribuir para esse posicionamento político, seja na Bahia, seja no Brasil, eu espero poder dar minha contribuição ao longo desse ano de 2021. Neto, eu quero agradecer demais a sua presença. Em nome do Grupo à Tarde, em nome do portal Muita Informação, desejar sorte e sucesso na nova caminhada que você já começou a fazer. Obrigado, um grande abraço, brigadíssimo a todo o Grupo à Tarde. E é isso aí, estamos juntos. Forte abraço, irmão.